Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast do Itacé. Aqui é Gabriel Tavares e hoje nós vamos falar sobre algo que todo mundo sente na pele e nos ouvidos. Lá no Engenharia Civil eu sempre bato na tecla de que uma obra não é só sobre subir paredes rápido ou economizar material. É sobre quem vai morar ou trabalhar lá dentro. E nosso tema de hoje é exatamente esse: desempenho térmico e acústico da alvenaria cerâmica. Conforto ambiental deixou de ser um diferencial de luxo, né? Como a gente vinha falando, e virou exigência normativa de mercado. Ninguém quer morar numa estufa no verão, numa geladeira no inverno ou ouvir a conversa do vizinho. Hoje nós vamos provar tecnicamente por que o bloco cerâmico é superior a outros materiais construtivos no isolamento de calor e som, e como isso impacta a qualidade de vida e a valorização do imóvel. E para essa conversa super importante, eu tenho a honra de receber um especialista que entende tudo do assunto, Fábio Rizardi. Seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse para nossos espectadores, conta um pouco da sua experiência com a alvenaria cerâmica, sobre o conforto. Legal, muito obrigado, Gabriel. Um prazer estar aqui falando com você. Então, eu sou o Fábio Rizardi, um dos diretores da Cerâmica Mifali. A Cerâmica Mifali é uma empresa familiar que nós somos já a terceira geração. Então temos aí mais de 50 anos de história, mas nesse local que a gente está hoje, 34 anos. Então nesse prédio que nós estamos, nós temos 34 anos. Eu praticamente nasci dentro da cerâmica, é uma coisa que já vem do meu pai, do meu avô. Eu praticamente nasci lá, então a gente tem um pouquinho de experiência aí em questões falando de cerâmica, das vantagens dos blocos cerâmicos. Também somos um dos fundadores do Itacer, que é o Instituto Tecnológico de Alvenaria Cerâmica Racional. Estamos aí nessa caminhada. Bacana demais. Tenho certeza que vamos desmistificar muita coisa boa hoje. Com certeza. Vamos começar. Primeiramente, Fábio, quando falamos de isolamento térmico, a cerâmica tem uma grande vantagem natural sobre o concreto, né? Do ponto de vista físico e estrutural, como a porosidade da argila queimada e a presença de microcâmaras de ar no interior do bloco atuam para retardar a transferência de calor entre o ambiente externo e interno? Legal, muito boa pergunta. A cerâmica ela já começa com uma vantagem que naturalmente acontece. Falando um pouquinho de produção, né? Nós trabalhamos apenas com argila, então é um produto 100% natural e que depois vai ser queimado a quase 900 graus de temperatura. Então essa composição de massa, que ela é extrusada, inclusive em alta pressão, ela vai fazer com que a parede fique maciça e mais o desenho da forma tem as composições de ar. Então, o próprio desenho do bloco, mais o próprio produto, que seria a matéria-prima, sendo natural, faz com que isso já faça ela ter essa vantagem térmica em relação a, por exemplo, o concreto, que é um produto também bastante conhecido no mercado. Então, naturalmente, ela já forma essa barreira térmica. Então, nós vamos ter aí um excelente conforto térmico, falando sim de cerâmica. Então é como se no verão nós tivéssemos um ambiente mais fresco e no inverno um ambiente mais agradável, sem se tornar ali uma geladeira dentro do ambiente, né? Porque tem um grande problema do concreto, é que ele transfere a energia, o calor, de forma muito rápida, né? É como se o bloco cerâmico funcionasse como uma barreira e a parede de concreto funcionasse transferindo aquele calor para o ambiente. Como é que você explicaria isso para nossos espectadores? Exatamente. Então, a própria composição da massa, quando ela é queimada, as micropartículas de ar que ficam ali, que na verdade são prensadas e extrusadas na argila, mais o desenho da forma que compõe camada de massa, camada de ar, e a própria cerâmica, ela faz com que a temperatura externa seja absorvida pelo bloco, mas ela tenha dificuldade de passagem para a parte interna do ambiente. Então ele é um produto que, como eu falei, por ser queimado a 900 graus de temperatura, ele já tem
essa fusão da argila de 400 a 600 graus, isso a gente falando lá em produção, que vai vitrificar e vai tornar como se fosse um isolante térmico mesmo. Você lembra antigamente que tinha aquela talha de argila que o pessoal colocava água dentro da casa, deixava a água sempre fresquinha? Então ela não deixa com que a temperatura externa vá com facilidade para a parte interna, como se fosse mesmo uma caixinha de isopor. Com o que você coloca lá dentro, ela vai sempre estar na temperatura mais agradável possível. Bacana, inclusive lá no Ceará é muito comum filtros de barro, né? Você vê muitas casas populares e eu já provei dessa água, é realmente uma água fria. Não é quente, não é como você ter ali num recipiente de plástico, por exemplo. E falando dessas propriedades térmicas das cerâmicas, nós podemos falar também que pode existir uma redução do consumo de energia também, né? Pode chegar até 30%, não é? Então, eu acredito que seja porque o ambiente vai estar mais agradável, ou talvez um ar-condicionado possa se esforçar menos para esfriar o ambiente. Como você pode explicar isso? Exatamente. Da mesma forma que ela segura o calor externo para que a temperatura interna fique o mais próximo do agradável possível, quando está frio, é o movimento ao contrário, né? A temperatura agradável também vai ter dificuldade para encontrar com o frio que está do lado de fora. Então ela faz essa isolação. Na parte de economia de energia, a gente calcula aí de 25% a 30% de economia por conta da não necessidade de utilização do ar-condicionado, por exemplo. Como a parede cerâmica vai fazer esse isolamento térmico, seja em relação ao calor ou até em relação ao frio, ela vai evitar o uso excessivo de ar-condicionado, no caso do verão, né, no frio, e no caso do inverno, a parte de aquecedor também, né? Então, como você está mantendo ali aquela temperatura mais agradável e também está formando essa barreira para que o frio não entre no ambiente, você também vai ter uma utilização bem menor do aquecedor, que também é importante, né? Porque o aquecedor ele também gasta bastante energia, até às vezes mais do que um ar-condicionado. Bacana, bacana. É realmente uma eficiência energética, né? E detalhando isso, para nós que somos construtores e investidores, nós podemos identificar que isso pode se tornar um argumento de marketing, né? Como é que a gente pode detalhar esse argumento de marketing para nossos espectadores? Bacana. Então, quando o construtor vai decidir sobre como vai ser o projeto, quais os componentes que ele utiliza no projeto, é interessante já saber dessas vantagens da alvenaria cerâmica racionalizada, porque aí ele vai poder já colocar isso até como um atrativo de venda, como uma vantagem para que o consumidor já esteja ciente que está sendo usado esse tipo de material e que ele vai ter essa vantagem lá na frente. Basicamente, seria até em relação à qualidade de vida, à sustentabilidade, a gente consegue agregar, né, todas essas vantagens, falando em qualidade de vida, falando em sustentabilidade, falando em economia, até de insumos na obra, você está utilizando a alvenaria cerâmica racionalizada. Então, assim, acaba sendo um grande argumento de venda importante para que o construtor saiba e já possa passar para o consumidor, para que ele possa estar ciente que está adquirindo um produto com essas vantagens, né? Perfeito, perfeito, Fábio. E comparando isso com outras soluções, há alguns estudos comparativos realizados em regiões quentes, como no Ceará, por exemplo. A alvenaria cerâmica lá no Ceará, em estudos, demonstrou superioridade frente à parede de concreto moldado em loco e blocos de concreto. Quais são as principais limitações térmicas que esses sistemas concorrentes que a cerâmica consegue superar? Como é que a gente consegue explicar? Então, a gente fala um pouquinho mais nesse caso, até comparando com os outros sistemas construtivos, do sistema construtivo com alvenaria cerâmica racionalizada,
No caso é o que nós estamos falando aqui. Então, esse sistema, obrigatoriamente, ele já faz com que você siga um passo a passo, evitando cortes, colocando a junta da forma correta. Isso na composição final da alvenaria e da obra, além dele trazer de 25% a 30% de economia, a gente vai ter um resultado que atende à norma de desempenho em relação à térmica, inclusive em relação à acústica também. Então a gente vai conseguir, com essas vantagens de estar utilizando o bloco cerâmico, atender e ter superioridade em relação aos outros sistemas. Por quê? Porque, como eu falei lá no início, a matéria-prima é um produto 100% natural, é feito somente com argila e é queimado a quase 900 graus de temperatura. Então já começa que a gente nem precisa de ensaio, por exemplo, de parede corta-fogo. Já é um produto queimado a 900 graus de temperatura. A gente não precisa de utilização de grande quantidade de ferro, por exemplo, porque é um produto que traz uma alvenaria racionalizada, então você economiza nos cortes, economiza nos ferros, e toda essa composição, no final, vai bater muito nessa questão térmica, que é o foco principal da nossa conversa hoje, mas juntamente já mostrando um sistema mais atualizado e com resultados melhores para quem está usando, né, adquirindo o nosso produto. E em regiões muito quentes, né, com muita variação térmica, tem até um caso bem interessante que aconteceu lá no Ceará, de um empreendimento, era para uma classe mais baixa, no caso Minha Vida, que eles fizeram um marketing de que era alvenaria de concreto moldado em loco. E o marketing você vai realizar o sonho da sua casa própria de forma mais rápida. Isso de fato aconteceu. Mas com a variação térmica que a parede de concreto não suporta, o revestimento cerâmico do piso começou a estourar, dilatar. Então as pessoas realmente realizaram o sonho delas, mas começaram a reclamar do transtorno do piso se soltando, tendo que gastar. Já eram pessoas que não tinham muitas condições de investir e relatando que os filhos não gostavam de estudar nos quartos porque era muito quente. É muito quente. Então é algo que, se fosse uma alvenaria cerâmica, a gente não teria isso, né? Com certeza, com essas características que a gente está falando da alvenaria cerâmica, mais o sistema construtivo, né, racionalizado, você vai ter essas vantagens. Inclusive tem ensaios hoje, até tem na internet, mas a gente também vai publicar via Itacer, comparando o quanto a temperatura do ambiente sobe na cerâmica e quanto a temperatura do ambiente sobe nos outros sistemas construtivos, inclusive no bloco de concreto, após 1 hora, por exemplo, de um sol intenso. Nesses estudos, deu mais que o dobro a variação de temperatura interna nos outros sistemas construtivos comparado com a cerâmica. Então, assim, com certeza isso que aconteceu lá foi falta do construtor entender, ou de quem tomou a decisão de fazer essa construção, né, realizar esse sonho do pessoal, entender dessas vantagens para que colocasse o produto certo até em relação às condições climáticas do local, né? Se é um local muito quente, é muito mais arriscado você querer utilizar um outro sistema construtivo, sendo que você tem todas essas vantagens que a cerâmica oferece. Sem contar que o metro quadrado do imóvel que é construído em alvenaria cerâmica, ele se valoriza mais também, né? A gente vê isso na prática. Com certeza. Tem gente que tem construtor que fala, esse empreendimento foi feito com alvenaria cerâmica. Aí já cria um diferencial. Para quem não sabe, ele vai explicar, é claro que tem essas vantagens, mas para quem já está acostumado com alvenaria cerâmica e até tem essa consciência da diferença que ele dá, principalmente nas regiões mais quentes ou muito frias também, aí ele vai já ser um diferencial para agregar ali no empreendimento, que é justamente o que a gente está falando, né? Lá no final vai ter esses resultados, inclusive não só de térmica, né? Mas também no metro quadrado em geral da construção. Bacana, Fábio, bacana. Que papo incrível, né? E para encerrarmos, eu queria pedir uma última mensagem final para você. Para o projetista que está definindo hoje o memorial descritivo do seu próximo grande empreendimento, qual é o recado final sobre que a alvenaria cerâmica racionalizada
é a escolha mais segura para garantir que o usuário final não tenha dores de cabeça com calor excessivo? Com certeza. É o que a gente falou agora há pouco, né? É legal que o construtor entenda quais os sistemas construtivos tem no mercado e saiba dessas vantagens que a alvenaria cerâmica racionalizada traz para que ele possa decidir não só em relação à térmica, mas a todas as outras vantagens que a alvenaria cerâmica racionalizada traz, que seria em números, né, de 25% a 30% no metro quadrado da construção, ali da parte de alvenaria, seria de 25% a 30% também, por coincidência, na parte de economia, se falando em uso de ar-condicionado ou em aquecedores na época do inverno. Então, com certeza, optando pela alvenaria cerâmica racionalizada, ele vai ter todas essas vantagens e já seria um primeiro excelente passo, uma excelente decisão para que possa trazer todas essas vantagens no futuro para ele, inclusive esse apelo de venda e de valorização do empreendimento. Bacana, Fábio. Muito obrigado pela sua participação. A gente pode comentar que conforto não é luxo, né? É qualidade de vida. E escolher o material certo faz toda a diferença, né? Muito obrigado pela sua participação, por compartilhar seu conhecimento conosco. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Itacer, educando o presente, construindo o futuro.